E agora a gente vai falar sobre o anarcocapitalismo, que é outra teoria política, que é como se elevasse o liberalismo ao último grau. Da mesma forma que o anarquismo, ele prevê a extinção do Estado com a privatização de tudo, inclusive da polícia, da justiça. Tudo passaria por relações comerciais privadas, não é, Pondé? Você acha mesmo que existiria uma possibilidade do anarquismo se juntar ao capitalismo na prática? Do ponto de vista do anarcocapitalismo, o erro do anarquismo originário é não ter entendido que o que garante a liberdade das pessoas é a propriedade privada e não a eliminação da propriedade privada. Por isso que, como você mesma falou, o anarcocapitalismo é uma espécie de radicalização de posturas liberais. Como muita gente se vê assim hoje, pessoas que são liberais, inclusive no Brasil, e que defendem estados cada vez mais mínimos, digamos assim, muitas vezes se dizem simpatizantes do anarcocapitalismo, né? Agora, isso que você falou da privatização de todos os serviços, há uma dimensão utópica. A privatização da justiça seria a ideia de que, sem um mecanismo de justiça na sociedade, você produziria insegurança jurídica, e ao produzir insegurança jurídica, isso seria mal para os negócios. Então, se a justiça numa sociedade fosse objeto de uma empresa especializada em julgar crimes, em decidir quem deve para quem deve pagar não sei o quê, ou quem foi lesado, ou quem herda, ou sei lá o quê. Se isso fosse função de uma empresa que está unicamente preocupada em entregar segurança jurídica... E em fazer lucro. Enquanto entrega... Por quê? Porque enquanto entrega insegurança jurídica, o que essa empresa faz? A sociedade compra essa segurança jurídica dessa empresa e entende que a empresa entrega, ela é competente e diferente, digamos, do poder judiciário normal, como a gente pensa. Não haveria cargos vitalícios, o juiz, digamos assim, não seria protegido por uma rede burocrática que não está ao alcance da competição geral da sociedade. Mas, Pondé, quando você fala que a sociedade compraria o serviço dessa empresa, a gente sabe que a sociedade não é um bloco monolítico. Essa empresa poderia, por exemplo, agradar certos setores da sociedade e não contemplar outros. E daí a justiça já seria injusta. Isso seria parte da competição. Parte da competição. A ideia de que você, então, poderia ter grupos que acabaria se impondo a outros, inclusive naquilo que é aceito pelo município, digamos assim, como sendo a decisão da justiça correta, isso é parte da competição. Lembre que é capitalismo. É a ideia que a competição livre produz a melhor condição de vida para todos. O resultado, e é de novo, mas é utópico, é de que essa disputa no aparelho judicial produziria cada vez mais melhores decisões que levariam em conta a ideia de que se você faz uma justiça só para um grupo, você não está oferecendo segurança jurídica, porque o produto é a segurança jurídica, certo? A segurança jurídica não para um grupo só, mas para a sociedade como um todo. É evidente que isso não vai funcionar, evidente, não vai funcionar, porque o ser humano tampouco a competição põe tudo em ordem. Quem pode acreditar que a competição sempre põe tudo em ordem? Medicina em países como a França ou outros que têm uma dimensão socializada importante, oferece uma entrega de serviço de medicina cotidiano e ao alcance da população muito melhor do que países como Estados Unidos e Brasil, que a medicina é supercapitalista. Ao mesmo tempo, em países como a França, para você conseguir um transplante, alguma coisa, você entra numa fila
enorme. Nos Estados Unidos, você tem dinheiro, você não entra na fila. Então, nos Estados Unidos, você tem acesso a tudo que há de mais caro e avançado em medicina. Na França, não necessariamente, mas a França, o atendimento cotidiano é muito melhor. Não existe sociedade ideal. Não existe solução ideal para nada.